Olá, doutoras, doutores, aspirantes e curiosos sobre o direito. Meu nome é Marjorie Mangion, eu sou advogada e esse é o canal Puro Direito. Antes de iniciar, por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem as notificações clicando no sininho. Hoje eu vou explicar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e a Medida Provisória número 925, de 18 de março de 2020. Vamos lá? No dia 6 de fevereiro de 2020, passou a vigorar a Lei nº 13.979, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, responsável pelo surto de 2019. Nessa lei, há medidas referentes à quarentena e ao isolamento. Autoriza também a dispensa de licitações no período referente à pandemia, obrigando a publicação imediata em site oficial de toda e qualquer contratação ou aquisição, os dados completos referentes à transação. Tornou-se possível a contratação de fornecedores de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitações ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. Quando se fala em empresa inidônea, significa que a mesma não tem boa fama, que é incapaz ou insuficiente ou inapta. O artigo 4º da Lei nº 13.979 apresenta as condições para dispensa de licitação. São essas. Artigo 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta lei, presumem-se atendidas as condições de 1. Ocorrência de situação de emergência, necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, existência de risco à segurança de pessoas, obras, prestação de serviço, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e limitação de contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. No artigo 4º-D, informa que o gerenciamento de riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato. E o artigo 4º-E ainda fala que, nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. O parágrafo 2º informa que o Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais. A lei determina ainda a suspensão de prazos processuais durante o período de calamidade pública. O Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, reconhece o estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro de 2020 e constitui comissão mista no âmbito do Congresso Nacional, composta por 6 deputados, 6 senadores, com um igual número de suplentes, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao Covid-19, ou seja, ao coronavírus. O estado de emergência e o estado de calamidade pública são muito similares. Eles são relacionados, mas não significam a mesma coisa. Ambos provêm de situação anormal em que a capacidade de ação do poder público municipal e estadual ficam seriamente comprometidas. Entre o estado de calamidade pública e a situação de emergência, há diferença de intensidade, sendo a situação de emergência menos grave e mais simples de serem resolvidas. O estado de emergência ocorre quando há entendimento de que danos à saúde e aos serviços públicos são iminentes, ou seja, quando os danos estão muito próximos de se concretizar. A calamidade pública é exatamente o passo seguinte na emergência. Ocorre quando a situação de prejuízo já estiver instalada. Essa situação é fruto de um desastre, não importa se causado pela natureza ou por outros motivos, econômico, social, entre outros. Nessas situações, o governo federal deve intervir para auxiliar o ente a superar a situação.
A decretação do estado de calamidade permite, por exemplo, que se destine mais recursos à saúde pública. A medida provisória número 925, de 18 de março de 2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. Essa medida provisória aplica-se aos contratos de transporte aéreo firmados até 31 de dezembro de 2020. O artigo 2º discorre que, nos contratos de concessão de aeroportos firmados pelo governo federal, as contribuições fixas e as variáveis com vencimento no ano de 2020 poderão ser pagas até dia 18 de dezembro de 2020. O artigo 3º traz em seu corpo que o prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida assistência material nos termos da regulamentação vigente. O parágrafo 1º informa que os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de 12 meses contado a data do voo contratado. Tendo em vista a atual situação, o ideal seria negociar para que o reembolso fosse realizado em 12 parcelas, ou então que a data da viagem ou mesmo o destino da viagem fosse alterado. Tá? Tanto a alteração da data como o destino da viagem, se ocorrer em até 12 meses da data do voo, não da contratação do serviço, mas do voo em si, do voo inicial, o cliente não tem nenhum gasto, nenhuma outra penalidade, tá? Deverão ser analisados posteriormente ou individualmente casos em que há impedimento em razão de barreiras sanitárias e outros, por medo de contágio, ainda que não exista proibição de transporte. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!